Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma live de quarta-feira. Hoje o nosso tema é movimentos para que a gente possa olhar para a nossa vida. Vou falar um pouquinho com vocês sobre uma sequência de stories que eu fiz esses dias, onde muitas de vocês identificaram alguns comportamentos de dependência emocional. A gente sempre está aqui falando nesse perfil sobre o quanto a gente ganha muitas coisas ficando no problema, ou por qual motivo que a gente está nessa motivação de estar em uma situação que ela não é confortável, mas a gente continua. Onde que está essa raiz? Então vamos esperar aqui o Instagram notificar que nós estamos ao vivo. Se você está assistindo esse vídeo gravado, eu sugiro que você pule agora esse início, porque eu vou conversar com o pessoal, né? Vou perguntar como é que tá o áudio. Oi, Celi, tudo bem? Como é que você está? Como é que tá o áudio? Tá me vendo bem? Me auxilie. E você que chegou para fazer o exercício, eu sugiro que você aguarde também, porque a gente faz um movimento. Hoje eu decidi aqui que nós não vamos falar muito, mas vou ser assim, muito pontual, até para que a gente possa falar muito sobre os nossos exercícios. Eu vou conduzir, vocês que me acompanham já sabem que eu gosto muito de fazer os exercícios, porque eles trazem muita consciência. E eu uso esses exercícios também nos meus atendimentos clínicos, porque eles ajudam muito, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente sentir. A gente está sempre conectado com a nossa mente, com aquilo que ela vem falando pra gente. E quando a gente se conecta mesmo no nosso sentir, parece que aí é onde tem aquela conexão, onde conecta, sabe? Aonde a gente consegue sentir realmente o que a gente está fazendo com a gente. E a consciência, né, ela vem. E nada melhor do que ter consciência do que nós estamos fazendo com a nossa vida. Que bom, Sueli falou que tá tudo bem por aqui, muito obrigada. Boa tarde para todas vocês que estão chegando e que vieram, né? Eu estou aqui falando pro pessoal que eu uso muito desses exercícios, né? Desses movimentos que vocês veem na live, nessas mensagens que eu tiro no final. A gente também faz esses movimentos pontualmente em algumas sessões. Eu percebo que tem algumas sessões onde as pessoas elas precisam falar, onde elas precisam também compreender o que está acontecendo. Olá, tudo bem, Maria, Mone chegando, que legal. Então tem muitas sessões aonde, obrigada, Mone, recebo e agradeço. Onde a gente sim precisa falar, onde a gente tem que colocar algumas questões, pontuar até para compreender. Porque quando chega uma pessoa que começa a contar a história dela, aonde eu vou fazer algumas pontuações, algumas interpretações, às vezes até a pessoa quando ela começa a falar, ela já se dá conta. Até como eu falei, né? Uma coisa é a gente pensar sobre problemas, outra coisa é quando a gente verbaliza, é uma outra coisa, e ainda mais quando tem uma testemunha, tem ali uma pessoa ouvindo. Então, vamos dizer que tem um terceiro, porque é a pessoa com os seus pensamentos, né? Com aquele eu ali falando com ela, aquela voz mental, e a terapeuta, né, a psicóloga no caso. Então, quando você verbaliza, tem coisa que a gente tem medo de falar pra gente mesmo, a gente só pensa. Então, imagina falar na terapia. E quando a gente chega na terapia, ainda é um processo para a pessoa se acomodar, para a pessoa se sentir confortável, porque ela não quer nem verbalizar para que ela escute. Então, o processo da terapia, dessa fala, também é muito importante. Então, tem alguns momentos na terapia comigo, onde eu vou ouvir bastante, vou fazer muitas perguntas, né? A gente tem ali um script que a gente chama de anamnese, né, psicológica, que eu vou coletar todos os dados da sua história. E nesse movimento, quando eu pergunto sobre a sua queixa, o que fez você vir para a terapia, é aonde a gente vai buscar ali algumas conexões. Você começa a perceber se tem repetição de padrão. Tem pessoas que não conseguem perceber que a mesma dinâmica que ela tem ali com as relações familiares, ela tem nas relações sociais e principalmente no trabalho. O quanto, como a gente é na nossa família, também nós somos no nosso trabalho. E aí pegando, né, o que eu falei no início, que muitas de vocês se identificaram com a questão da dependência, mas a maioria das pessoas, pelo menos as que falam comigo na caixinha, que falam no direct, elas têm um perfil. E aí vocês também me falam, né?
se eu vou começar aqui a falar, veja se vai fazendo sentido para vocês. Que tem aí um movimento aonde você não percebe que você tem problema, mas que você está sempre auxiliando no problema do outro. É como se você nem percebe, mas você esqueceu, deixou você como coadjuvante da sua própria vida. É como se você não é a protagonista da sua história, mas você está sempre sendo vista quando você resolve o problema de um, quando você ajuda o outro. É como se desde pequena você fosse pegando carona nesse movimento, e é ali onde você vai se sentindo vista, amada, reconhecida e aprovada. A partir de toda essa dinâmica que vai se desenvolvendo na infância, a infância ela não fica na infância, ela vai se refletindo na sua vida adulta, nas suas relações, no seu trabalho, e é você que está ali mantendo. Então, quando você vem para a terapia, é onde você vai tomando clareza, consciência desse movimento, daquele até de retraumatizações. Então, quando alguém vem para passar comigo em atendimento, que tem uma questão no relacionamento, que tem uma questão ali para se resolver no trabalho, a gente vai precisar falar da sua infância. Se em algum momento você esqueceu, porque tem gente que fala assim, quando eu era pequena eu era muito boba mesmo, era assim, mas agora é diferente. Não, não é diferente, porque imagina hoje você, com as vivências que você tem, com a maturidade, tudo aquilo que você vivenciou, e olhar para a sua infância sem o cuidado e o carinho daquilo que aquela criança passou. Então, imagina você se encontrando com a sua criança e falando, você é muito boba mesmo, você é muito chorona, porque eu ouvi dizer que você era muito chorona, ou que você tinha que estar ali com alguém, porque se você não tivesse com alguém olhando para você, alguém brincando com você, ou você queria ficar muito no quarto, isolada, não queria brincar. Então, todo esse contexto, esse comportamento, como você se comportou, ele vai mostrando para mim, que tem um ouvido muito apurado, o que está acontecendo. E eu atendi umas pessoas de manhã e elas falam, né? Nossa, mas eu não tinha feito esse link, essa associação. Olha o que estava acontecendo e olha como eu me invalidava. E é o que acontece, nós invalidamos muito a dor da nossa criança. E sem perceber, nós estamos sendo abusivos com a nossa criança, com aquele olhar que a gente coloca como, nossa, mas não tinha que ser assim, eu podia ter feito diferente. E a gente começa a ser cruel com a gente mesmo. Parece que quando a gente se coloca como a coadjuvante da própria vida, é como se eu coloco o outro como prioridade. E o quanto eu percebo, e até na minha vida, como é desafiador para a gente estar nesse lugar de se priorizar. Por quê? Porque vem culpa. E culpa fala muito do quê? Do medo. Aonde tem culpa, tem medo. Porque se eu tenho culpa por estar vivendo e estar me priorizando, o que acontece? Logo tenho medo de não ser amada. Porque qual foi o modelo que eu aprendi a ser amada? Foi fazendo algo para o outro, cuidando do outro, resolvendo o problema do outro. Então, eu não sei fazer diferente. Então, muitas pessoas precisam aprender a se reinventar, a experienciarem novas formas de vida, novas formas de viver, de experimentar mesmo. Então é comer uma comida diferente, é fazer um trajeto diferente, começar às vezes uma atividade diferente, estar um grupo com pessoas diferentes, para que você possa entrar nesse desconforto e começar a se transformar e até a compreender quem é você. Porque quando a gente se identifica muito em olhar muito para o outro, em priorizar mais as outras pessoas, é como se a nossa vida fosse uma página em branco. Então tá ali, uma página em branco, quem chegar ali com um problema, pronto, é essa pessoa. Então logo a minha vida não tem muita importância, então eu não tenho importância nenhuma, porque eu não aprendi a viver por mim, eu não sei me amar por quem eu sou, a minha autenticidade, então eu vou pegar aqui alguém e vou colocar aqui na minha frente para que eu possa resolver o problema dela. Por isso até lembrei aqui de uma pergunta que foi feita a respeito de uma repetição no relacionamento. Nossa, já estou me vendo fazendo demais para o outro, já estou me doando mais para o outro.
E tem muitas mulheres, eu vejo mais mulheres, tem aí alguns homens, e até os homens que eu atendo estão nesse lugar de colocarem o outro como prioridade. Qual que é o movimento? Eu, né, só vou atrair, eu só vou me conectar com pessoas problemáticas, com pessoas vítimas. Por quê? Porque eu tenho trabalho. Ali eu me escondo, eu não vejo que eu tenho problema, mas aqui tem muito problema, eu vou me distrair, mas não por mal. Você não faz isso porque você não aprendeu a olhar para você, porque lá, voltando lá na sua infância, você tinha que fazer esse movimento. E até quando a gente está em relacionamentos que eles não são saudáveis, que são relacionamentos que são disfuncionais, a pessoa aprende a viver daquela maneira. E quando chega alguém que está vivenciando atualmente um relacionamento que não é saudável, que é um relacionamento abusivo, com agressão, a pessoa ela aprendeu a receber o amor dessa maneira, porque ela oscila e às vezes ela tem uma dificuldade de ficar na terapia. Pessoas que estão em relacionamentos que não são saudáveis e até relações de família que não são saudáveis, que a gente vai começando a falar, olha, você vai precisar entrar no movimento de se distanciar, de fazer o movimento de você olhar mais para você. Elas se sentem ameaçadas porque elas aprenderam a viver daquela maneira. Amor com dor, amor com ficar de lado mesmo da própria vida, porque elas não sabem, como eu falei, é como se elas estão ali, elas não sabem ser elas sem o problema do outro. Então eu não sei ser eu sem o outro. E aí é um momento para que você possa olhar para você. Por isso eu convidei vocês hoje, quando eu falo, vamos fazer um movimento para você olhar para a sua própria vida, para que você possa sentir aonde que você começou, aonde que você se deixou. Quando eu falo tudo isso, o que chega para vocês? Tem algo que vocês gostariam de me perguntar? Tem algo que está aí, que vocês estão se identificando? Perceba, né, quando eu falo. Quando eu percebo, quando eu começo a conhecer pessoas, que eu começo a me relacionar, eu sinto que eu tenho que fazer mais. Eu sinto que eu sou ali, se eu não estiver naquela relação, se eu não estiver naquele ambiente de trabalho, se eu não estiver naquela família, nada funciona. E tem aí uma nuance, né, de ser a boazinha, de se entregar demais. Tem aí algo que eu tenho, para eu sair de tudo isso, eu também tenho que abrir mão de perder a importância. Porque quando a gente acha que que eu sou a pecinha que vai fazer tudo funcionar, se eu aprendi a receber amor e atenção dessa maneira, eu vou me sentir sempre como uma pecinha de utilidade, sabe? O Bombril, 1001 utilidades. Então, olha, a pessoa ela precisa de mim. E o que acontece quando o outro fala, olha, por que você está aí, né, se achando? Você está fazendo tudo para todo mundo, mas às vezes a pessoa fala assim, eu não pedi para você fazer. Ah, mas eu nem dei. Ah, você não veio? Ah, a gente nem sentiu falta. E é o que mais eu escuto. Ou quando a pessoa ataca. A pessoa está ali num movimento, por exemplo, uma relação de amizade ou até de parceria, de relacionamento afetivo. Nossa, mas eu fiz para o outro e o outro não reconheceu. Mas será que o outro queria? Será que eu estou ali levantando algo, fazendo? Eu estou passando, parece que a gente é até um trator, a gente passa por cima da vida do outro achando aquilo que é melhor para o outro. E a gente esquece de olhar para a gente. Aí eu pergunto, o que hoje é importante para você? O que hoje faz com que a sua vida tenha sentido? Você faz o que você faz por você ou você faz o que você faz para ser reconhecida, amada e aceita? E aí tem um caso que eu quero compartilhar com vocês de uma moça que ela foi lembrando, ela não lembrava nada da história, da infância, e aonde ela começou a perceber que quando ela não era vista no trabalho, quando ela não fazia, né, ela tinha ali aquelas entregas, ela fazia mais do que o esperado no trabalho e até na relação afetiva, ela foi lembrando de quando ela estava em casa e o pai chegava do trabalho e via ela no sofá. Nossa, mas você ficou no sofá o dia inteiro, mas olha só como que você tá. E ele cobrando, como se ela não pudesse descansar. Então ela começou a lembrar
que todas as vezes que o pai chegava do trabalho, ou ela pegava um livro, ou ela saía, ou ela pegava uma vassoura, porque ela entendia que quando o pai chegava, não ia aprovar ela ali relaxando, ali tranquila no ócio, assistindo o programa predileto dela. Ela tinha que estar fazendo alguma coisa. E ela se deu conta de que ela fazia isso na relação. Então o marido chegava do trabalho, ela pegava um livro para ler. Ela estava sempre fazendo alguma coisa porque ali ela se sentia vista, ali ela se sentia amada, ali ela sentia que ela estava fazendo realmente o que era certo. E ela foi se desconectando. O que realmente, né? Como que é bancar hoje? Como é alguém ligar para você com um problema e você, né, não querer ali ouvir aquele problema ou falar assim, olha, eu sinto muito, eu não posso fazer nada. Como que seria bancar, não pegar esse livro, não pegar essa vassoura? Como seria, né? Vem aí a culpa? Vai vir muito a culpa. A culpa é o preço a se pagar. A culpa, ela está ali no mundo dos adultos. Só que quando a gente tem consciência, a gente transforma essa culpa em responsabilidade. E quem me acompanha aqui, quem é atendida por mim, quem faz aí o processo, né, quem escolhe fazer o processo de terapia, sempre se depara com essa fala. A culpa faz parte do mundo dos adultos. A culpa é o preço a se pagar. É como se fosse o passaporte para que você possa se priorizar. É desafiador, é doloroso. Por quê? Porque a gente não sabe fazer de uma outra forma. Eu tenho que me desconectar, desconstruir tudo aquilo que eu fiz, todos aqueles mecanismos de defesa que eu fui fazendo tudo para todo mundo, para me sentir vista, amada, reconhecida e aprovada, né? Então eu tô ali sempre com a vassourinha na mão, sempre com o livro na mão, porque eu sou pau para toda obra. Mas será que é saudável ser pau para toda obra? Thalita, não fazer pesa mais do que fazer demais. Olha aí, não fazer pesa mais do que fazer demais. E olha só a fala, não fazer pesa mais do que fazer demais. Como se deixar de fazer é muito mais doloroso do que o não fazer. Porque eu fiz, já fiz, né? Resolvi aquele problema, já tô livre. Mas e como é lidar com a sua própria consciência? A consciência ali, porque aí tem aquela tirana interna, né? Olha, você não vai fazer, você poderia fazer, você tem um tempo, o tempo está sobrando. E aí você acaba até procrastinando, não fazendo algo por você, porque você se pune. Tem aí alguns movimentos de procrastinação que a pessoa ela não faz para o outro, mas ela também não faz para ela. Como se dissesse, olha aí, a minha punição. Olha, eu não estou fazendo nem para o outro e a minha vida não está mudando. E o que acontece? A nossa vida, ela muda. Eu respondi isso para uma pessoa, né? Que a nossa vida muda realmente quando a gente melhora, quando a gente toma consciência e a gente aprende a deixar esses pesos que não nos pertencem. Porque quando piora, a gente já está acostumado com o pior mesmo, com a dor, a gente arruma aí outro mecanismo de defesa, coloca ali um curativo e segue. É uma doença a mais, é um problema a mais, mas a gente dá um jeito. É um perrengue, é um boleto que vai ficar, não vou pagar esse mês, mas eu pago no outro. Agora, e quando a pessoa melhora, quando ela tem saúde, quando ela está ali com aquele amor próspero, com aquela prosperidade financeira, de poder pegar o rumo e sair fazendo o que bem entende, como que é? É o que, aí cabe aí a frase que a Thalita falou. Porque aí é dar conta desse peso da nossa consciência, que aí a gente vai lá para trás, porque eu não queria não ser amada pelo meu pai ver que a pessoa estava ali, né? Então ela se via ali assistindo, ele nem falava, mas ela interpretava que não estava sendo bem vista, porque o pai chegava do trabalho, e é como se assim, e aí que você chega do trabalho, essa é a sua função, é trabalhar. Se eu tô aqui sentada sem fazer nada, né? Mas aí quantas vezes você já pegou aí a vassoura, sendo que você poderia estar descansando? A Mônica coloca, quem é pau para toda obra se doa tanto que perde as suas próprias forças, e aí acaba lutando guerras que não são da pessoa, acaba resolvendo problemas que não lhe pertence, porque aí começa a pegar vassoura, livro, né? Você vê, olha aí como que são as coisas. E a Dani acrescenta,
Nossa, minha filha não come bem. E quando ela não come, eu também paro de comer. Como se precisasse me igualar a ela, sabe? Pois é, então quando esse movimento dela não se nutrir, você também vai se culpando, o que eu não estou fazendo, que eu poderia estar fazendo, né? E aí às vezes é importante, né, investigar o que está acontecendo, ela não está comendo, está com essa alimentação seletiva, o que tem além desse movimento, tem muitas coisas aí a serem vistas. E aí a gente acaba se punindo, aí a gente acaba pegando aí uns fardos que não são nossos. Então, priorizar é uma decisão para enfrentar, porque a partir do momento que você começa a se priorizar, a viver a sua própria vida, e quando você está bem, aí sim pode ser uma ajuda que ajuda, e não uma ajuda para ajudar você, porque a maior parte das ajudas é para você se sentir bem, para você se sentir importante. Como que seria? Pergunte-se, quando você está ali à frente de resolver um problema, como seria perder, né, o medo de não ser tão importante na vida das pessoas, delas não lembrarem mais de você, no sentido de você ser útil para elas. Então, às vezes a gente se vai deixando de lado, vai fazendo movimentos aonde a gente não olha pra gente, pra nossa saúde física e emocional, para que a gente possa sempre colocar um peso a mais. E tem pessoas que têm perfis aonde elas aguentam o peso, aí elas vão engordar, elas vão ficar fortes para poder dar conta de carregar o mundo nas costas, porque ela acha que ela é a engrenagem que faz tudo funcionar. E é uma arrogância. Porque como? Eu cheguei, ninguém vai olhar para mim, ninguém vai me dar um problema. E às vezes você tá aí mostrando problemas na vida do outro, problemas que ninguém, às vezes a pessoa nem sabe que ela tem e tá tudo bem ela não querer saber. Né? Então deixa para quem, né, for apontar o problema para os profissionais do desenvolvimento humano, quando a pessoa vem, ela paga. E uma outra questão que às vezes eu até esqueço de falar para vocês é aonde quando alguém quer, eu vou mandar essa live, sim, vamos encaminhar essa live para que outras pessoas, para uma amiga que possa sentir também parte desse movimento, mas primeiro para você, né? Então essa live é para você. Se você está aqui, alguma coisa tocou você, mas que você sim vai fazer um movimento de encaminhar, porque aí o Instagram vai gostar mais de mim. Mas no sentido de, nossa, mas você precisa fazer isso, você precisa fazer terapia. Sabe quando a gente fica delegando? Olha, você tem um problema. As pessoas que mais falam para o outro que ele precisa se cuidar. Olha, são as pessoas que mais precisam da terapia. Nossa, quando alguém entra em contato comigo para querer marcar terapia para o amigo, para marcar terapia para a mãe, para o pai, para o marido, nossa, aí eu falo, mas a pessoa está sabendo que você está marcando? Porque seria importante ela fazer esse movimento. Só o fato dela entrar em contato comigo, dela quebrar essa barreira, esse desconforto, isso é terapêutico. Então, se você está marcando a terapia, tem salvo algumas pessoas que estão na depressão profunda, ideação de tirarem a própria vida, aí é um outro contexto. Mas quando são situações onde, nossa, você precisa fazer terapia, eu vou pagar, vou te dar de presente, não. Terapia não é presente, não pode. Isso acontece que você já está ali numa ajuda que você tira a força. E parece que assim, olha, e aí quando a pessoa chega fazendo esse movimento, de alguma maneira, eu tenho que ser muito sutil, porque senão eu sou até malcriada. Porque eu falo assim, será que quem precisa de fazer a terapia é você? Ou é essa pessoa que você está marcando? Aí eu falo, não deixa, né? Eu vou falar, olha, sim, peça para a pessoa confirmar o horário, olha, é importante, olha, não fala o valor da terapia, porque não, ela precisa saber, precisa ter esse movimento dela compreender que sim, a terapia é um investimento. Quantas pessoas que estão aqui comigo, que passam por mim e falam, nossa, Priscila, é um investimento, olha o quanto eu estou no movimento de me libertar da autonomia emocional. Mas quando você, né, sente que você está ouvindo, que serve para uma outra pessoa, primeiro serve para você, para depois servir para outra pessoa. Porque senão a gente escuta e aí a gente entra naquele movimento de querer salvar todo mundo. E quando a gente está no movimento da salvadora, da boazinha, o que a gente está fazendo? A gente está cheio de vítimas aí.
Então, será que aquelas pessoas, aquelas primeiras pessoas que você está ali mandando coisas, frases de autoconhecimento, será que elas realmente elas precisam? Mas quem precisa também? Então, é importante a gente reconhecer, porque quem tem essa dependência, né, que a gente chama de codependência, então sempre tem um problema. Se o outro resolver o problema dele, eu fico bem. Ah, porque se o marido parar de beber, eu fico bem. Se o marido não trair, eu também fico bem. Ah, porque se o filho fizer determinada situação, eu fico bem. Então, tá sempre a codependência, a gente está sempre atrelando que quando o outro fica bem, eu fico bem. Ah, então eu tenho que resolver a vida de todo mundo lá da minha família, porque aí eu não sinto culpa. Olha só. Então eu vou resolvendo o problema de todo mundo, porque aí eu fico bem, porque aí eu não preciso mais, né, fazer um movimento, porque aí eu quero arrumar a vida de todo mundo, porque agora eu tô bem, porque agora não tem problema. Só que tem gente que quando todo mundo se arruma, todo mundo se ajeita, aí fica com aquela sensação de vazio. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Aí é quando o filho não para, né, às vezes de usar droga, mas ele sai de casa, ele vai viver a vida do jeito que ele acha que deve viver. Aí separa, nossa, será que esse era o mesmo problema, o meu problema? Agora eu separei. E é aquela velha frase: um beijo é melhor do que um tapa, mas um tapa é melhor do que nada. Então, se você sente que você está nesse movimento, é porque você precisa olhar para você, que você precisa trazer atenção para você. E a Moni coloca: tudo que eu envio ao outro também serve para mim. Isso é ótimo você trazer, Pri. Mente consciente junto ao inconsciente. Sim, esse é o movimento. Então, quando eu começo a tomar essa consciência, nossa, essa frase bateu em mim, serviu para mim. E é para mim. Mas sim, eu vou semear, mas vamos tomar consciência dela. E às vezes vocês enviam as frases para mim, eu acho ótimo, porque vocês já estão naquele movimento da consciência. Quando vocês assistem um filme e vocês compartilham comigo, nossa, que bacana. E eu falo, olha só, ela assistiu aquele filme porque ela conseguiu se identificar naquele movimento. Só que o que acontece? Fazer terapia auxilia, ler livros auxilia, assistir os filmes, assistir as lives. Só que o processo psicoterápico, vir para a terapia, falar, como eu falei no início, se ouvir aquilo que você não fala para ninguém, aquilo que você só pensa, tem um peso, sabe? Assim, um peso quando você, nossa, falei, tô me ouvindo. Por isso que também a escrita é muito boa, mas verbalizar é muito importante. A Moni colocou, eu só queria dar Pri com gratidão. Gratidão, e a Moni está trilhando um caminho lindo. E esse é o movimento. Então eu tomo conhecimento, o autoconhecimento, eu vou olhando para mim, aí eu vou auxiliando outras pessoas. Eu vou entrando nesse caminho porque é algo que é saudável. Eu não estou ali para tirar a casquinha do machucado, da ferida de ninguém. Apontar que ela tem o problema e eu sou a engrenagem que vai resolver esse problema. Mas sim, eu posso, através do meu movimento, inspirar as outras pessoas. Então, é aquele movimento, eu faço o meu, eu vou olhar para a minha história, para as minhas dores, e as pessoas começam a perceber mudanças. Então, esse é a melhor ajuda, ajuda que fortalece, que não tira o peso de ninguém, até porque, como eu falei, tem pessoas que quando saem desses ciclos que não são saudáveis, eles são disfuncionais, elas ficam sem ter o que fazer, elas vão arrumar um problema, uma doença, ou vai arrumar uma outra pessoa para ela começar a cuidar, para ela poder se sentir importante, porque é assim que ela se sente importante. Mas é pagar o preço. É importante que a gente faça esse movimento de entrar no processo, porque quando a gente está ali, quando a gente olha, que a gente compreende, eu não vou esquecer, né? Não dá, quando a gente esquece, nada está resolvido, porque vem os gatilhos, você não sabe por que você brigou, por que você está triste, por que você está nervosa. Algo que foi ali silenciado está fazendo aí, está reverberando, está causando aí um impacto. Aí a pessoa chega e fala, eu não lembro nada da minha infância, eu acho que eu não tenho trauma nenhum. Mas aí a pessoa começa a contar as questões, tem muita coisa que foi silenciada, muita coisa que foi reprimida e que precisa dar voz. A gente precisa olhar e ressignificar, se reinventar e ter essa experiência, viver, né? Começar a experienciar outras situações, outra maneira de viver, porque esse modelo ele serviu até agora. Quando você começa aí
tomar consciência, entrar no caminho do autoconhecimento, tem que fazer uns movimentos aí, é igual limpar o guarda-roupa. Não serve mais. Essa versão, essas roupas, elas serviam até a página 2. Agora você está buscando uma outra versão e aí vai ter que dar uma repaginada. E é nesse momento que eu vou convidar vocês para que a gente possa fazer o movimento. De tudo que eu falei para vocês, tem algo que vocês gostariam de perguntar? Coloquem aqui para que a gente possa começar a fazer os movimentos. Eu vou aqui nesse momento, né, se vocês não tiverem perguntas agora no momento, eu vou desativar os comentários para que vocês possam olhar aqui. Então vamos lá. Então, nesse momento, eu vou pedir para vocês fazerem 3 respirações profundas. Aí respirando, deixando o que é de fora lá fora, trazendo a atenção para aqui, para o agora, para o momento presente. Lembrando que quando a gente fecha os olhos para o mundo, para que a gente possa abrir os olhos para o nosso mundo interno. Vai sentindo as batidas do seu coração. Sentindo, percebendo. Isso. Inalando, exalando. Respirando. Vá sentindo e percebendo tudo o que eu falei, tudo aquilo que está aí reverberando em você, o que você foi tomando consciência, aonde você vai se identificando. A questão do amor. Vai sentindo tudo que é importante, tudo precisa ser sentido, percebido. E nesse momento eu vou pedir para vocês abrirem os olhos. E cada boneco que está aqui representa algo. Eu vou pedir para que vocês comecem a olhar atentamente, façam aí as suas respirações e perceba o que mais te chama a atenção. Qual é o objeto que mais te chama a atenção? De tudo aquilo que você internalizou, ouviu aqui na live de hoje. Aonde que você está? Para onde vai a sua atenção? Isso, vá respirando e vá percebendo. A atenção, ela veio aqui. Perceba o que você sente quando você olha para cá. Agora, se a sua atenção está aqui, perceba qual é a sensação de olhar aqui. Vá percebendo, vá como se você estivesse anotando tudo. Isso. E perceba também como é olhar para aquele que não te chamou a atenção. Perceba como que você se sente quando você olha para onde não a sua atenção não foi. Também é muito importante. Isso. Mais uma respiração.
Muito bem. Quem se conectou aqui com o meu lado esquerdo não está conectado com a sua própria vida. E aqui, quem olhou para o lado direito, aqui eu coloquei a conexão com a sua vida. Então, aqui eu não estou conectada, eu estou olhando para outros lugares e aqui eu olho para mim. Aqui tem uma força que eu estou olhando para a minha vida. Agora eu vou abrir aqui os comentários para que você possa ir. Agora, para que eu possa ir interpretando o que você sentiu e percebeu. Se eu estou aqui, tem algo me chamando a atenção além da minha vida. E se eu estou aqui, eu estou conectada. Tenho força para seguir. Então, vamos ver o que você hoje pode fazer para você dar os seus passos. E que eu estou aqui, para quem que eu estou olhando. E agora, vocês também podem, né? Se eu estava olhando para cá e não olhei para cá, significa que de alguma forma você deixou o passado, né? Você está aí olhando para você, pode estar sendo desafiador, mas você está seguindo. Olha só, o movimento, ó. Eu sigo, olha só, eu estou seguindo. Agora, se eu olho para cá, olha o que eu faço, ó. Eu vou para trás, eu vou tomar conta de outras coisas, eu vou para o passado, ó. E eu não vou para cá. E se eu me angustiei quando eu não quis olhar para cá, é porque aqui me causa dor. E aqui também, eu não olhei para cá, pode ser, tem aí alguma questão de dor, mas de alguma forma você está fazendo um movimento para ir embora, para ir para frente. Deixa eu ver aqui que vocês, ó, a Pri colocou, eu não olhei para minha vida. Tá, então vamos ver aqui, eu vou tirar uma mensagem para Pri, né, para que a gente possa, né, e até para você também poder refletir o que realmente. Eu olhei para minha vida, mas me senti muito angustiada. Olha aí, tá vendo? Então, tem um movimento que você tá olhando para você, que você tá escolhendo olhar para você, né? É aquilo, né? Do movimento de pegar o passaporte e carimbar ele, né? Com responsabilidade, né? Eu acredito que faça sentido para você. Vamos lá, Pri, respira, vamos ver qual é a mensagem que vem aqui para você fazer a sua reflexão. Olha só. Quando a Pri fala, eu não olhei para a minha vida, mas aqui é o amor que nos liga à nossa família e ao nosso destino. Sim, e você está olhando lá para trás, mas será que é de uma maneira saudável? Antes da gente começar a fazer o exercício, depois eu vou deixar nos stories também para que vocês possam fazer esse exercício aqui, porque eu acho que é importante vocês fazerem, né? Porque eu já tinha separado esse movimento aqui. Mas então, Pri, olha, aprenda a amar de forma saudável, porque é a nossa família, sim, né? É o amor que nos liga à nossa família e ao nosso destino, mas de uma maneira saudável. Pode ser que de alguma forma não está sendo saudável, tá bom? Mas então depois fica de olho lá no Stories para você pegar aqui essa reflexão dessa cartinha com o exercício, tá bom? Então a sua mensagem é o amor que nos liga à nossa família e ao nosso destino. Todas que estavam aqui, porque foi bem no início da gente começar a fazer a breve meditação com a respiração, que eu tirei essa cartinha do Aprenda a Amar de Forma Saudável. Então, às vezes você está amando, mas não é de uma forma saudável. Então, todas que estão aqui estão conectadas nessa egrégora. A Ana, vamos ver, Ana, vamos ver o que vem aí. Respira, vamos ver a mensagem que vem para você. Eu agradeço pela vida. Olha aí, eu agradeço. Quando você fala, eu olhei para minha vida, mas me senti angustiada, então agradeça. A sua meditação é, eu agradeço pela vida. Olha aí, que bom. Aqui a Moni, eu olhei para o 1, me senti presa ao amor, família, e quando olhei para o segundo, senti o passado. Olha só, vamos lá. Vamos lá, Moni, vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Me senti presa ao amor, família, e quando olhei para o segundo, senti o passado. Respira, inala, exala. Olha só, Mônia, a sua mensagem. Eu fico com as minhas questões
e deixo você livre para seguir a sua vida e os seus próprios aprendizados. Olha que sintonia que a gente conversou aqui hoje. Eu fico com as minhas questões e deixo você livre para seguir a sua vida e os seus próprios aprendizados. Olha só que maravilha. Eu olhei para a minha vida, mas logo tirei o olhar, sempre, né? Olha aí. Pois é, né? Vamos lá, Terezinha, vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Respira. Obrigado, por favor e sinto muito. Olha só, obrigado, por favor e sinto muito. É muito a frase que a gente fala para os nossos pais, para quem veio antes. Obrigado, por favor e sinto muito, mas agora eu vou viver a minha vida, agora eu vou olhar para mim. Então, de alguma maneira, tem aí o seu movimento de olhar para você, mas que precisa dessa liberação, dessa permissão sua. A Pri colocou, gratidão, Pri, suas lives sempre são muito de ajuda. Que bom, gratidão ter você sempre aqui. A Carla colocou, eu olhei para o boneco esquerdo na gravata e senti desânimo, covardia e angústia. Pois é. Então tem algo aí, né? Algo que passou, que está lá atrás e ainda está movimentando, que está mexendo aí com você. Vamos ver qual é a mensagem que vem. Né? Quando a gente não olha para a nossa vida, o que sente, como a colega falou, a angústia, porque é um desafio, sim, olhar para a gente, se priorizar, porque nós aprendemos como isso ser um egoísmo, agora eu não ajudar, eu não fazer, mas a gente precisa estar bem, não dá para carregar todo mundo na nossa mochila, a gente tem que abrir mão. É importante esse movimento para que a gente possa se priorizar. Vamos lá, Carla, respira, finalizá-la. O amor é a cura para a sua dor. O amor é a cura para a sua dor. Olha só, e a carta, né, como eu falei que eu vou colocar nos stories, aprenda a amar. E quando a gente fala de amor, que é o amor que cura, mas é o amor com ordem, o amor saudável, tá? Então, que bom que vocês estiveram aqui, estiveram disponíveis, né? Se tiver mais alguém que quer ir uma carta para que vocês possam aí refletir, fiquem à vontade, senão a carta vai servir para todo mundo. Olha só, todos os movimentos na vida, no olhar sistêmico, são movimentos de amor. Pode ser o amor cego ou o amor saudável. A gente está sempre amando, sempre amando. Quando a gente tá ali naquele amor que não é saudável, que a gente chama do amor cego na visão sistêmica, é esse amor que a gente acha que a gente é, sim, tão importante, que é a engrenagem para resolver a vida de todo mundo. Esse amor, ele não é saudável, a gente sai do nosso lugar, a gente entra em lugares errados, a gente levanta da nossa cadeira e aí a nossa vida não acontece. Então, quando a gente está lá no nosso lugar, quando a gente cuida da gente, quando a gente está aqui olhando, mesmo que de alguma forma, aqui é angustiante, aqui a gente desviou, olhar, é pra cá que a gente vai olhar, é olhar no espelho, sabe, se encarar. Quem tem dificuldade de olhar aqui, tem dificuldade de olhar no espelho, de acordar de manhã, de se arrumar. Às vezes arruma só superficialmente, mas não olha nos próprios olhos para falar mais um dia, mais uma oportunidade. Vamos aproveitar, dia 1º, início, tem toda essa energia do início do ano, né? Número 1. Então vamos aproveitar, né? Carnaval passou. Então vamos olhar, vamos fazer esse movimento de escolher. Sim, Fernanda. Estava travado para mim, olha só, para outras pessoas travaram também, vou tirar aqui a sua mensagem. Respira aí, Fê. A mensagem da Fê, por favor, por favor, por favor. Então, Fê, volta, assista a live e perceba por qual motivo que saiu essa mensagem para você. Para quem você pede por favor para te liberar? Ou para alguém ou para si? Né? Quem é que vai precisar liberar você? Tá bom? Então eu agradeço vocês e até a próxima live. E sempre nesse formato que eu vou começar a fazer, sempre com os movimentos, né? Falar sempre brevemente para que seja pontual, para que a gente, né, eu possa trazer um pouco do conhecimento para vocês, dessa consciência, para a gente ir juntas semeando, para você também, de alguma maneira, se você não vem para terapia, você recebe algo aqui e quem sabe um dia você possa né, olhar para você e falar, não, agora eu vou me cuidar, eu vou para terapia. Olha só, a Lori colocando, cheguei agora, eu vou assistir, sim, eu vou aqui tirar a mensagem para você, Lori, respira.
a mensagem da Lore. De alguma maneira, eu peço que abençoe o meu caminho, né? Então, volta, assista a live e perceba por qual motivo que saiu essa mensagem aqui para você. Eu peço que abençoe o meu caminho, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui comigo, é sempre muito bom. Fez sentido para você, recebeu essa live, agora sim, é o momento de encaminhar, de semear, de também levar a contribuição para as outras pessoas. Então eu vou ficar muito feliz se você encaminhar essa live, curtir, quando chegar, né, para você depois na sua timeline, que você vai estar ali passando, vai me ouvir falar, vai lá e curte. Se você estiver assistindo depois na outra plataforma também, curte, se inscreva, tudo é muito bom, a gente fica em equilíbrio. Um grande abraço, até a próxima live. Depois eu vou falar para vocês que eu vou fazer aí um convite para que vocês possam vir para o encontro de mulheres. Vamos aproveitar o mês de março, essa energia do feminino. Tchau!